Olá, pessoal, boa noite ao mais um encontro do Vexen. Antes de começar a nossa palestra de hoje, queria dizer para o pessoal que está pedindo os certificados da palestra da semana passada. Até o final dessa semana a gente manda para vocês. Lembrando que quem recebe o certificado são os que preenchem a lista de chamada, que a gente coloca o link no finalzinho da palestra no chat. Então é só ficar atento ao chat. Bom, na palestra de hoje, temos o tema abordagem emergencial ao paciente epilético com o médico veterinário Christian Ribeiro. O Christian é graduado em medicina veterinária pela Faculdade Evangélica do Paraná, tem especialização em neurologia clínica pela Unesp, é membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, fellowship do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia na Guatemala, é integrante da equipe de cirurgia de alta complexidade Animal Surgery, responsável pelas neurocirurgias, chefe do Serviço de Neurologia, Neurocirurgia e Neuroimagem do Hospital Veterinário Batel, e atua no Serviço de Neurologia e Neurocirurgia, volante nas principais clínicas e hospitais veterinários aqui em Curitiba. Seja bem-vindo, Christian, boa noite. Opa, boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer aí todo o convite, né, de vir dar essa palestrinha aqui, mostrar um pouquinho da rotina, né, para vocês. Obrigado a todo mundo que separou essa noite aí para assistir, né, espero que adicione, né, que agregue valor para vocês, né, agregue uma informação que dê para levar aí no dia a dia, né. Então, bom, pessoal, então eu sou Christian Ribeiro, né, trabalho com neurologia aqui em Curitiba. Então, essa palestra, na verdade, foi legal até quando a Viviane me comentou comigo, né, porque assim, é um tema muito legal, né, eu adoro epilepsia, e é uma coisa bem legal, né, porque eu não sou intensivista, né, eu sou neurologista, então a gente sempre dá um suporte para a UTI, para o internamento, para o pessoal da emergência, né, e duas coisas que a gente nota bastante, né, com certeza a parte de intensivismo, parte, né, do ABC, vamos dizer assim, toda essa parte, o pessoal do intensivismo, da UTI e tudo mais, vão entender muito mais do que eu, né, mas a parte neurológica aí que vem, né, a questão, né, o quanto que é relevante a visão, né, do neurologista, a abordagem do neurologista nisso, né, com a neuroclínica, né, vem agregar num paciente, por exemplo, que está em status epiléticos, né, então, toda aquela abordagem, toda a medicação, infusões, tudo, eu coloquei aqui também, mas isso a gente consegue, né, de livro, muitas vezes, né, mas, puxa, por que aquele paciente muitas vezes evolui e o outro não? A gente fez, o status foi o mesmo, a gente fez a mesma abordagem, por que um paciente veio a óbito, o outro não? Puxa, por que esse paciente começou a pedalar, né? E daí, induz quando está pedalando, não, tá crise focal, enfim. Né? Eu trouxe um pouquinho disso, né? Então essa visão mais neuroclínica, vamos dizer assim, para ajudar e agregar em toda a estabilização, parte emergencial, enfim, esse paciente quando chega no plantão, né? Para tentar acabar um pouquinho com a neurofobia que o pessoal tem, né? Sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? Um paciente assim, todo mundo já viu na vida, né? Quem não viu, com certeza vai ver essa semana. Né? Isso é uma crise convulsiva clássica, né? Que a gente tem. Opa. Mas, e daí, né? Bom, convulsão todo mundo sabe identificar, né? Essa doença clássica, mas o que é, né, uma crise epilética, o que é uma epilepsia, né? Por que isso acontece? Né? Quais são os sinais? Sempre é esse sinal de perder a consciência, tônico-clônica, enfim, generalizada, ou não, outros tipos de crise também podem ser. Né? E qual o melhor tratamento preconizado nisso? Outro na emergência, um tratamento conservativo, tratamento clínico, né, para esse paciente. Eu sei que parece besteira, mas isso é muito importante na emergência, né? Saber o que é, para a gente saber o porquê que a gente está fazendo tais medicamentos, né? Toda crise é assim? Não, né? Vocês vão ver vários tipos de crise aqui que eu coloquei nos slides, são crises totalmente atípicas, né? Que a gente não vê na rotina
clínica de forma geral. Né? E por que é importante? Porque a maioria dos pacientes aqui já estiveram na UTI e o pessoal veio pedir ajuda por conta disso, né? Para saber se era uma crise, se não era e assim por diante. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, né, sobre epilepsia. Então, o que é uma crise epilética? Né? Uma crise convulsiva. Né? Então, isso é da mesma que uma atividade excessiva e hipersincrônica dos neurônios. Né? Então, eu tenho um grupo de neurônios que começa a ficar louco. Né? Então, tem um grupo de neurônios que começa a restar de forma excessiva, não para, começa a ter descargas, né, exacerbadas e hipersincrônicas. Então, não é um neurônio que faz isso, é um grupo de neurônios, eles têm que estar, né, em sincronia para isso acontecer. Né? Isso é importante porque a maior parte das abordagens antipiléticas que a gente tem é para tentar evitar que essa sincronia aconteça, tentar parar esse estímulo na metade. Né? Então, todos os neurônios são disparados ao mesmo tempo. Quando isso acontece, é um distúrbio cerebral, né? Então, vale ressaltar isso, né? Então, alterações de coluna podem causar convulsão? Não, né? Ah, mas tal paciente tem uma hérnia cervical e tem convulsão, né, por conta dela. Não é convulsão, né? Ele está numa crise cervical aguda, né? Então, ele tá travando os 4 membros, né, gritando dor muitas vezes. Enfim, hoje eu atendi um paciente, né, que estava com histórico de convulsão, enfim, e não era convulsão, né, tem luxação tanto axial, e ele do nada trava os 4 membros e começa a gritar de dor, né. Então, alteração cerebelar, né, eu tenho um paciente que tem uma alteração cerebelar, né, ele vai ter convulsão? Não. Alteração vestibular, né, eu tenho paciente com uma otite interna, por exemplo, do ciclo vestibular, vai ter convulsão? Não, né, então o distúrbio essencialmente cerebral. Quando eu tenho uma convulsão, eu automaticamente sei que o problema está no cérebro, né? Região tálamo-cortical, tá? Temos uma prevalência grande, né? Se for ver, quase 1% dos cães sofrem, né, com algum tipo de convulsão, né, algum tipo de epilepsia, desculpe, né? Seja idiopática ou outro tipo. Né? E isso causa consequências psicológicas e sociais para a família, né? Eu costumo dizer que a diferença da neurologia para as outras áreas, para algumas outras áreas, né, é que é muito visual, né? Então, você tem pacientes, às vezes, nossa, com problemas renais e problemas cardíacos terríveis, terríveis. E o que a gente vê externamente, né? Um paciente mais cansado, um paciente apático, né? Às vezes tem uma coisinha de nada, né, neurológico, o paciente está lá, andando em círculo, cego, vendo vulto, com sono sem parar, enfim, é muito visual, né? Isso tem um impacto muito importante na família desse paciente. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, como é que acontece a atividade normal? Como que é a sinapse, né? Você entendeu o que acontece de errado? Então, primeira coisa né? Então, eu tenho 2 neurônios, né, para fazer a comunicação, tá? A gente tem aqui o pré-sináptico e o pós-sináptico, né? Então, vamos lá, pessoal. Quando chega... Então, tem a despolarização celular, certo? Então, está despolarizando a célula, então entra sódio, potássio, entra sódio, potássio, entra sódio, potássio, certo? A ponto de mudar a polarização para a gente poder despolarizar e passar o impulso adiante, né? Lembrem lá de biocell, né? Então, vai acontecendo a despolarização. Quando chega na região dos detritos aqui, então a região terminal, vai acontecer a sinapse, que é a troca de um neurônio para o outro, né? Então, essa informação veio vindo, então entra sódio, potássio, sódio, potássio, sódio, potássio. Chegou no botão pré-sináptico, né? Aqui vai acontecer a comunicação para continuar o estímulo no pós-sináptico, tá? Nós chamamos o intervalo entre os dois de fenda-sináptico. Bom, aqui no botão pré-sináptico nós temos vesículas contendo neurotransmissores, tá? Quais neurotransmissores? Depende do neurônio, né? Basicamente, nós temos 2 tipos de neurônios no cérebro, né? Vamos ter os inibitórios ou excitatórios. Os inibitórios são os que têm GABA, neurotransmissor. E os excitatórios são os que têm glutamato, tá? A gente chama também eles de neurônios GABAérgicos e glutamatérgicos. Bom, vai despolarizando, chegou no botão pré-sináptico, né? Entra cálcio na jogada. E ele faz o influxo do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele retrai e permite ser mais permeável essa membrana, né? Permitindo isso,
as vesículas, que os neurotransmissores se aderem à superfície e fazem exocitose, né? E jogam para a fenda sináptica os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles ficam na fenda sináptica e eles pode acontecer 4 coisas com eles, né? Então, 4 situações. Ou eles podem... O comum é o quê? Eles se ligarem nos receptores pós-sinápticos. Eles podem ficar na fenda sináptica e serem degradados, eles podem continuar aqui e migrar para outras áreas, ou eles podem ser reabsorvidos por pré-sináptico. Mas o mais comum e o que a gente espera nesse caso é que eles venham se liguem nos receptores. Quais receptores? Depende do neurônio, né? GABAérgicos se forem inibitórios ou excitatórios são os glutamatérgicos, né? E eles vão se ligar. Quando eles se ligam, eles começam a despolarização na outra célula, tá? E acontece o mesmo circuito. Então, aquilo é uma atividade normal, né? E agora, o que acontece quando é anormal, né? Que erro que dá aí, né? Por que o paciente começa a ter crise? Então, basicamente, nós temos 4 mecanismos, depende da doença, enfim, depende da causa da convulsão. Mas nós temos basicamente 4 mecanismos. Ou eu tenho uma entrada maior de sódio, ou uma alteração no canal de cálcio, ou alteração no receptor pós-sináptico, ou um desequilíbrio entre ambos os neurônios, né? Vamos lá. Então, eu posso ter uma maior entrada de sódio, né? Então, entra muito sódio, isso vai despolarizar. Eu posso ter uma alteração no canal de cálcio e ele fica aberto por mais tempo. Então, se ele fica aberto por mais tempo, eu fico liberando por mais tempo neurotransmissores. Eu posso ter uma maior duração da abertura do receptor pós-sináptico. Então, ele fica aberto por mais tempo, recebendo os neurotransmissores por mais tempo. Ou eu posso ter um desequilíbrio. Eu posso ter mais excitatório do que inibitório, né, nesse caso. Tá? Então, vamos lá. Então, excitatório, né? Então, eu tenho influxo de sódio e cálcio e o glutamato, que é o neurotransmissor excitatório, que vai estar agindo. E na inibição, eu tenho cloro. Eu tenho cloro e o influxo de cloro e retenção do potássio e a GABA vai estar agindo, né? Quando eu tenho uma crise epilética, uma convulsão, a excitação fica muito mais exacerbada que a inibição, né? Então, eu vou ter o influxo maior de sódio e cálcio e liberação de glutamato, ou um influxo de cloro, retenção de potássio, com menos liberação de GABA, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, né? Pena que não está vindo a apresentação certinha. Mas vamos lá, né? O que é o limiar de estabilidade? Pensem que todos nós temos uma linha imaginária, tudo bem? Todo mundo pense nessa linha aqui, tá? Todo mundo tem uma linha. Todos os estímulos acontecem, então pensem. Veio comida, fez um estímulo, né? Foi passear, fez um estímulo. Outros cães, fez estímulo. Tudo faz algum estímulo cerebral. Nenhum deles passa esse limiar convulsivo, né? Então tá tudo bem, né? A gente não tem nenhum problema, né? Cães de repente convulsionam com medo de fogos de artifício, por exemplo, que acontece. Esse estímulo foi tão alto que passou esse limiar convulsivo. Passando esse limiar de estabilidade, o paciente entrou em curto e convulsionou, né? Bom, isso é o normal acontecer. O que acontece é, alguns pacientes, eles podem não ter esse limiar muito alto, eles podem ter esse limiar médio, e daí pode favorecer crises em alguns momentos, como febre, estresse, CIL, né? Ou esse limiar pode estar baixo, né? Então, ele vai estar abaixo de todos esses estímulos, né? Causando até crise espontânea, né? A gente chama isso de epilepsia idiopática, muitas vezes, tá? Então, vamos lá. Temos excitação e inibição e equilíbrio no meio, né? Então, existem fatores epileptogênicos, então, trauma cranioencefálico, AVC, tumores, né, que vão baixar esse limiar, né? Então, ele vai ficar mais baixo, favorecendo as crises. É o mais comum que a gente tem nos cães e gatos, né? Eu posso ter algum estresse psicológico, privação de sono, isso mais para humanos, né? Alteração hormonal eu posso ter, então, pensa um paciente epilético que tem aumento de testosterona, por exemplo, né?
ele fica mais agitado, tem mais estímulo e favorece a crise epilética, né? E ainda temos fatores, alguns predisponentes como genético, algumas alterações que existem de epilepsia familiar, né? Então, a família inteira tem crise, por exemplo, tá? Vamos lá. Epileptogênese, né? Então, o que que é? Como que origina? Então, temos uma sequência de eventos que tornam as redes normais hiperestáveis e hipersincrônicas, né? Então, do nada, os neurônios eles começam a ficarem mais hiperexcitáveis, começam a estar mais, né? Ou eu tenho uma perda na inibição, tá? Já vai ficar um pouco mais dinâmico para entenderem isso, tá? Algumas áreas do cérebro são mais propensas a originar as crises, então córtex motor, lobo temporal são os lugares mais comuns, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente ter um paciente com tumor, por exemplo, em lobo temporal, causando convulsão, né? É bem mais fácil isso acontecer do que um paciente ter uma alteração no lobo occipital, por exemplo. Ali é mais comum eles ficarem cegos, né? Porque as células nessas regiões são mais sensíveis, né? A oxigênio, mudanças metabólicas e infecções, tá? Terminologia, pessoal. Então, temos as crises reativas ou provocadas, né? Então, isso não é epilepsia, né? Então, quando tem uma crise reativa, né? Vamos pensar uma intoxicação, por exemplo. É uma resposta do cérebro a uma toxina que está agindo ali, que é transitório funcional, ou seja, corrigiu a intoxicação, esse paciente automaticamente vai ter crise, né? Então, isso é uma crise reativa, tá? Epilepsia, o termo epilepsia tenho duas crises não provocadas, não essas não reativas, né, com uma diferença mínima de 24 horas, tá? E uma diferença máxima de 6 meses. Então, eu tive uma crise hoje, tive uma crise daqui 1 ano, eu não sou epilético. Tive uma crise hoje, tive uma crise daqui 6 meses, eu sou epilético. Tá? Então, epilepsia não é uma doença, né? É só uma condição. Quer dizer o quê? Epilepsia é a condição que eu tenho algo que causa convulsões. Tudo bem? Falar que fulano é epilético, quer dizer, fulano tem convulsão, né? Ah, ele tem um tumor na cabeça, tem um AVC, tem epilepsia idiopática, não sei, mas é epilético, tá? E convulsão é um termo leigo, né? Então a gente não usa isso, né? Literatura médica hoje em dia, né? Na nossa mesmo, a gente acaba colocando até como termo de tão comum que ficou, a gente acaba usando como convulsão. Não está errado completamente dizer, mas o termo mais correto é crise epilética, né? Convulsão seria quando tem componente motor generalizado, então uma contração violenta e voluntária dos membros, né? Então, como o nosso mais comum é as crises convulsivas, que são essas tônico-clônicas que a gente vê, convulsão não está errado de falar, mas, por exemplo, uma convulsão focal, não é convulsão focal, é crise epilética focal, né? E assim por diante. Tá? Então, sinais clínicos são paroxísticos, estereotipados, transientes e involuntários, né? Isso é bem importante, porque, gente, geralmente sinais são vocês são típicos, né? Aquilo que você olha e fala assim, isso é clássico de convulsão, né? As tônico-clônicas, por exemplo. Mas essas crises as generalizadas, elas têm que passar, né? Então, isso é bem importante, tem que ser involuntário. Então, o paciente faz aquilo voluntariamente, ou melhor, consegue parar o movimento se você chama ele. Ah, ele tem crise, mas quando eu chamo ele, ele para o movimento. Não é crise. Ele não pode controlar isso, né? Eu tô tendo, por exemplo, vamos usar o exemplo do paciente que eu atendi hoje de manhã, né, de crise epilética, né? Então tá tendo crise. Perguntei pro tutor como que era a crise, né? Urinou na hora que teve a crise, caiu de lado, ficou com os membros esticados, né? E o estado mental? Né? Esse paciente tava gritando o tempo todo. Opa, não tá batendo muito com crise epilética, né? Qual foi o tempo dessa crise? Né? Durou uns 30 minutos. Puxa, então provavelmente não seja crise. Você estaria em estados epiléticos, né? Tá? Então temos os tipos de crise. Então temos as crises focais, né? Essa também é clássica, né? A gente vai mostrar alguns videozinhos. Então, motor, autonômica, comportamental, né? E sim, algumas crises epiléticas, por exemplo, que o paciente só muda o comportamento. Não tem nenhum espasmo muscular associado, né? Temos as generalizadas, né? As convulsivas, então, que tem essa movimentação muscular, então, tônico-clônicas, tônica-clônicas, né? As mioclônicas. Crise mioclônica não é mioclonia, tá?
E as não convulsivas, né? São as atônicas, as de ausência. Então, o paciente do nada ele fica parado, olhando para o nada por alguns segundos, pode ser uma crise, né? O paciente atônico, né? Então, o paciente do nada ele perde todo o tônus muscular, né? Acontece bastante quando alguns medicamentos antipiléticos causam isso, né? E o mais comum nos cães é crise epilética focal evoluindo para generalização, né? Secundária. Então, nós temos aqui os 3 tipos, então temos a focal, né? Então, uma área cerebral originifica lá, não generaliza para o outro lado do hemisfério. Temos as generalizadas, em que já se origina em ambos os córtex, né? E a mais comum nos cães começa a focal e tem generalização secundária. Então, uma crise focal. Né? Clássica também, né? Vejam, não é completamente rítmica, né? Essa crise ela tende a passar, né? Então muda de uma mioclonia, por exemplo, né? Outro exemplo, esse era um pouco mais difícil. Olha no canto da boca, nessa região. Quase imperceptível, né? Esse paciente começava com isso segundos antes de convulsionar. Né? E esse aqui, né? Olha o tremor mandibular. Tá? Tensão muscular. Pode ser só agitação, pode ser ansiedade, pode, mas pode ser crise? Pode ser crise. Nesse caso, era uma crise focal, né? E esse paciente? Como se fosse uma descarga, um espasmo, né? É engraçado, esse tipo de crise aqui, 90% dos pacientes que eu vejo com isso aqui são Yorks. Por exemplo, né? Então, puxa, será que esse espasmo é uma crise epilética? Será que não é? Então, isso é importante, porque às vezes esse paciente, às vezes é epilético esse paciente, né? E está com vocês lá internado, e por você ver isso, será que é uma crise ou não, né? Será que eu tenho que agir ou não? Né? Vejam esse. Não sei se o som está saindo para vocês, mas né, ele gritou aqui. Né? Então, assim, esse paciente tinha um comando sensitivo, né? Ele é como se sentisse uma dor, como se alguém tivesse batido na face dele, né? Ele dava uns passinhos, ele fazia isso, né? E era uma crise focal isso. Ele realmente, ele gritava, como se sentisse dor mesmo, né? E esse aqui, não sei se está com o áudio de vocês ou não, mas se não tiver, esse paciente tem crise toda vez que escuta um barulho metálico, né? Então, velho, quando balançou a chave do carro, começou a ter crise, né? Esse paciente é engraçado. Isso é uma crise epilética audiogênica reflexa, né? Então, esse paciente, alguns estímulos sonoros, né, em especial, existem alguns outros, não só audiogênicos, a fotogênica, por exemplo, que ele, quando vê a luz do sol, tem crise, assim por diante, né? A audiogênica é mais comum em gatos, mas é engraçado esse paciente que, toda vez que ele escuta um barulho metálico, ele tem crise, né? E me chamaram para atender esse paciente porque ele não parava de ter crise, enfim, eles não sabiam o que estava acontecendo. E quando eu cheguei no consultório, eles tinham comprado uma coleira para ele com um sininho. E toda vez que ele andava a fazer barulho de sininho, ele tinha crise. E eu não parava. Eu cheguei no consultório, eu tirei essa coleira, automaticamente parou a crise. Né? Então foi bem bacana. Sabe? Então, existem algumas doenças que podem causar isso, né? Existe uma a síndrome de Laffer, é a mais comum disso acontecer, né? Que era o caso desse paciente. Crise focal evoluindo para generalização, né?
generalizada, esse também é o mais comum nos cães, né? Então, às vezes, a gente consegue até notar isso na crise, né? Então, o paciente começa a mudar estado mental, começa a ter um lado do cérebro afetado e, de repente, generaliza, né? O paciente cai, tem toda aquela crise que a gente já conhece. Né? Esse é o mais comum, acho, da gente ver na rotina. Né? Crise generalizada, então, o paciente... contração muscular muitas vezes, né? Então, a tônico-clônica é a mais comum, né? Começa a pedalar e contração muscular vigorosa, né? Veja, alguns pacientes, eles fazem isso, eles giram a cabeça para o lado em que está originando a crise epilética, né? A gente vai dizer head turn na hora, o pleonótomo, né? Então, isso é uma coisa que acontece em muitos pacientes com crise. Outra crise, essa é a mais tradicional, né? Que a gente vê. Disneias hipertônicas também, né? Fica a contração muscular, uma espasticidade, né? Uma relação violenta, né? Só tônica, né? Período interictal incompleto, né? Então, aquele paciente que sai de uma crise, vai entrar na outra, né? Mas nesse meio tempo você vê se ele não teve uma recuperação completa, né, do quadro. Então, isso é uma coisa importante, né? Então, estados epiléticos é quando o paciente tem lá por alguns minutos a crise, né? Mais de alguns minutos, mas quando o paciente melhorou os estados epiléticos, mas continuou no período interictal incompleto, então ele ainda está em status. A gente trata como status epiléticos isso. Tá? Tem muitos pacientes que fazem isso, então passa a crise e continua assim, de repente entra outra crise, continua assim, continua outra crise. Né? Então isso é considerado também status. Tá? Risco comportamental, isso também é bacana. Não sei se conseguem ouvir, mas ele está avançando no nada, tá? No além. Esse paciente, ele é bem curioso o caso também, né? Quando me chamaram para atender esse paciente, me chamaram na verdade porque achavam que o paciente podia ter síndrome de Ober, por ser o Doberman, né? E achavam que tinha dor cervical. Depois viram que ele não avançava só, ele realmente interagia com o amigo imaginário, assim. E daí me chamaram na clínica, falaram assim: ah, Cris, caminho um paciente para você, né? Que tem esquizofrenia. Deu, esquizofrenia, né? Fale mais, né? Não, ele vê um amigo imaginário, ele realmente é amigo imaginário. Gente, sem brincadeira, esse paciente aí no vídeo ele tá avançando, né? No nada. Mas esse paciente, quando entrou no consultório, esse paciente estava literalmente brincando com o ser, né, do além, assim, né? Então não era nem a sombra, né? Alguns pacientes eles interagem com a sombra, nesse caso não era nem a sombra, né? Ele realmente estava interagindo com o nada, né? Era uma crise epilética, tá? Esse paciente tinha alucinações, né? A gente entrou com Gardenal, sumiu o amigo imaginário, né? Nem lembro se foi Gardenal na época, mas entramos algum fármaco antipilético e sumiu, né? Uma coisa curiosa esse paciente aqui, que eu fiz no consultório, isso é uma coisa que dá para fazer, né? No consultório, no internamento, na própria UTI, quando estão, né? Então, puxa, estou na dúvida se é uma crise ou não isso, faz um diazepam. É fármaco antipilético de ação rápida, né? Se resolver naquele momento, beleza, esse foi o paciente. Eu fiz diazepam intraretal nele no consultório, na hora ele parou de ver amigo imaginário. Né? Passou uns 2, 3 minutos, ele voltou a ver amigo imaginário. Né? Então, foi mais um indício que isso era uma crise epilética. Temos os movimentos estereotipados, né? Então, por exemplo, esse é o famoso que é o gagging. Né? O paciente vai estar engasgando, ó. Dizendo, puxa, será que é crise? Será que não é?
Nem vem. Se o paciente tem isso, fica muito tempo, fica alguns minutos, fica alguns segundos, né? Perde consciência em momento, não perde consciência, né? Tudo isso são indícios, né? Para nos ajudar aí a trilhar, a dar uma triagem se isso pode ser crise ou não. Né? Então, quanto à duração da crise, né? Então, geralmente elas são autolimitantes, tá? Então, o mais comum é o quê? A gente ter o paciente que tem crise epilética por 30 segundos, 1 minuto, 2 no máximo, né? Às vezes o tutor relata mais tempo, mas é que naquele momento, como é extremamente drástico, né? Uma crise é algo que te impressiona, é algo que te impacta, né? Então, muitas vezes falam, doutor, é o que mais acontece, perguntar quanto tempo demorou a crise. Para mim é uma eternidade, parecia 1 hora, né? Então, tem muitos que falam 20, 30 minutos e não foi, né? Então, geralmente é autolimitante, né? Demora 30 segundos, 1 minuto, 2 no máximo ali, né? Existem reflexas, são aquelas provocadas que eu comentei, né? Então, eu tive um estímulo para causá-las, né? Então, por exemplo, intoxicação. Temos as crises seriadas, são o cluster epilético ou crise em grupo, né? O que é um cluster epilético? Né? A paciente entrou em cluster. É quando esse paciente tem 2 ou mais crises no intervalo de 24 horas da não reflexa, né? Não provocada, né? Então, o paciente teve uma crise hoje, beleza. É crise normal, isolada. Teve 2 crises hoje. Opa, o paciente já é cluster, né? O prognóstico já é um pouco mais complicado, né? Não chega para a gente, geralmente, o paciente teve uma crise. Chega para mim, no consultório, o paciente teve uma crise. Né? Para quem trabalha em internamento ou no próprio plantão, geralmente chega o paciente que teve várias crises. Né? Teve 2, 3, 4, 20, 30 crises. Né? Semana passada eu atendi um paciente que tinha tido, se não me falha a memória, ele teve 30 crises em casa e depois chegou no internamento até eu atender esse paciente, né? Então chegou à noite, eu atendi no outro dia à noite, eu acho. Ficou as 24 horas de internamento, teve mais 20 e poucas crises, né? Então, né, o número o céu é o limite, né? Pode ser de 2 né? E claro, são mais difíceis de controlar esses pacientes. Controlamos, mas é um pouco mais complicado, né? E o status epiléticos, né? Que é a maior emergência que a gente tem. Né? Qual que é o que é o status epiléticos? A crise continua, não fica interrompida por mais de 5 minutos. Né? Então, se eu tiver 2 crises ou mais realizadas com recuperação incompleta, ou aquele período que eu mostrei para vocês incompleto lá, também é considerado status epiléticos, tá? Tem que tratar da mesma forma. Isso é emergência, tem risco de morte, tem que avisar o doutor, deixar ele bem ciente que é ruim, o problema tá feio, né? E a gente vai tentar tratar isso da melhor forma possível, tá? 2/3 dos pacientes que entram em status se recuperam bem e conseguem ter alta e ter uma vida, né? Dependendo da causa, claro, né? 1/3 acaba não conseguindo se recuperar, né? Então é uma emergência. Né? Na rotina a gente não vê esse número tão alarmante, mas a gente sempre passa para o doutor isso, né? Para ele ficar preparado, né? Eu já tive pacientes que tiveram crise por 5, 7, 8 horas seguidas, né? Até chegar no hospital. Tá? Eu tive um paciente que entrou em status, né? Ele era puxa, não lembro agora qual era a cidade, mas era assim, é, lá de São Paulo, assim, dava umas 6 horas, 7 horas de viagem para cá. E ele veio de carro, o doutor veio de carro, e ele entrou em crise lá. Ele veio até aqui, né? Deu acho que 7 horas o paciente em status epiléticos, né? Daí, claro, chegou, já foi direto para UTI, né? Para estabilizar esse paciente, tá? E as causas da epilepsia, né? Então a gente considera as causas. Então, o que está causando essas crises, né? Esse paciente. Então a gente tem basicamente, né? A gente separa em crises idiopática, ou antigamente chamada de primária e secundária, né? A primária se tornou idiopática, então a gente não sabe a causa disso, né? A gente sabe que ela tem uma suspeita genética muito grande. Prova disso, tem raças mais predispostas que outras, né? Então, a gente ainda separa em genética, que a gente tem um gene causador identificado, né? São bem poucas as raças que a gente tem isso, né? E tem que identificar o gene, tudo isso do genético, a gente não tem aqui, né? E com suspeita genética, né? Então, tem uma influência
na raça. Então, por exemplo, é um pastor alemão, acho que é a raça mais epilética que tem, né? Um husky, esse paciente é um golden, é um labrador, né? São raças altamente epiléticas, né? A gente atende todo o tempo o paciente. Ou não, é uma raça que não tem crise, a gente não apresenta, a gente não vê, né? Poxa, já abre um pouquinho o olho se pode ser idiopático ou não, tá? Outra coisa é, chegou aquele golden com crise. Puxa, e os irmãos? Eu atendo muitos pacientes que têm epilepsia familiar golden, por exemplo. A família inteira nasce, né? Então, tem uma ninhada que eu atendo ainda alguns deles, né? Outros não mais, mas eu tenho uma ninhada de 10 Goldens da Cera, os 10 são epiléticos, né? E o pai e a mãe não são, né? Pelo menos não é sabido. Tem 10, os 10 são epiléticos, né? E a secundária, ou epilepsia estrutural, né? Que eu tenho alguma alteração, ou metabólica, ou no corpo causando isso, ou eu tenho algo aqui dentro causando isso, né? Que é o mais comum, tá? E as causas tem que ser investigadas, né? Então, tem a vitamina D, né? Então, qual é o processo degenerativo, inflamatório infeccioso, né? Neoplasia, nutricional, anomalia congênita, metabólico, idiopático, traumático e tóxico ou vascular podem causar isso, né? Nossa, mas quanta coisa? Sim, todas as coisas que existem praticamente estão aqui. A gente classifica nessa categoria e através do exame neurológico e anamnese e resenha do paciente a gente vai descartando, né? Então, puxa vida, um paciente de 6 meses tendo crise, pode ser neoplasia? Poder pode, mas é difícil, né? É um paciente de 15 anos que começou a convulsionar. Puxa, vai ser anomalia congênita? Você nasceu com isso, teve crise agora? Mais difícil, né? Traumático, tóxico, mas teve histórico disso? Não teve, né? Pode ser um AVC, um acidente vascular, mas você vai ver o paciente tem crise há 6 meses com piora progressiva. Um AVC vai piorar progressivo? Não, não pode, né? Tem que ser agudo com melhora progressiva. E assim por diante. E temos eventos que podem mimetizar crises, né? Então, alterações oftálmicas, né, podem mimetizar isso. Então, o paciente começa a ver vulto por alterações no olho. Síncope, né? Isso é o mais comum, né? Síncope versus convulsão, né? A gente tem na faculdade isso. Como diferenciar, né? Fraqueza episódica, nada o paciente perde tônus muscular. Será que isso é uma crise? Será que não é? Tremores de forma geral, né? O paciente está tremendo ontem. Será que isso é uma crise que está acontecendo naquele momento? Não é uma crise. Espasmos, dor, né? Síndrome vestibular episódica, isso é bem comum, né? Essa semana eu atendi um paciente de uma colega oftalmo que está com uma síndrome vestibular episódica, né? Do nada ele tem crise vestibular de dura 2, 3 segundos, né? Ela estava achando que isso era crise e agora a gente sabe que isso não é síndrome vestibular, né? Mudanças comportamentais. Então, puxa, será que é só comportamental ou será que é igual aquele Doberman que aconteceu? Né? Então, coloquei alguns aqui exemplos. Então, síndrome do caça-mosca, né? O fly-catcher, fly-beating, né? Eles literalmente enxergam mosca imaginária, né? Cavaleiro é a raça mais predisposta, mas a gente tem outras raças, né? Tem Bulldog, tem Pug, tem York, né? Já atendi, acho que todas as raças com isso, né? Mas vejam, isso é um tipo de crise, a gente chama de crise responsiva ansiolítico, né? Antigamente era considerada crise epilética. Tá? O legal é que você entra com fluoxetina nesse paciente, ele fica super bem, né? Mascar chicletes, né? Então esse é um outro tipo, né, de crise que a gente tem. Tá? Vou mostrar para vocês aqui as mais comuns, ou as mais fáceis de se enganar, que num dia, a minha ideia é, no dia que vocês verem um desses, falar, puxa vida, eu lembro que podia ser crise, né? E poder diferenciar isso, tá? Tremor generalizado, né? Então veja esse paciente. Poderia ser crise isso? Poderia. Veja. Puxa, vai fazer diferenciar. Vejam a duração dele, se foi episódico ou não. Estado mental do paciente muitas vezes ajuda, porque muitas vezes pode estar alterado ou não, né? Igual falei para vocês, eu gosto de triagem com fármaco antiepilético, né? Então, esse é um paciente
que eu faria é que quando eu examinei, eu já sabia que não era, né? Quando eu vi isso, eu já sabia que era uma alteração cerebral, mas eu poderia fazer um diazepam, dose baixa, né? Dose antiepilética só, né? E ver se respondia ou não. Parou de tremer na hora? Puxa, pode ser, né? Eu sou fãzaço de diazepam, omeprazol, enfim, mesmo diazepinico no consultório, na clínica para triagem, né? Quanto a isso. Cineprestesia felina, né? Então, vejam o movimento cutâneo. Tá? Isso é uma síndrome que tem nos gatos, que alguns gatos têm até, inclusive, crise generalizada, né? Mas como é? Os gatos eles começam a ter como se fossem umas alucinações, né? E eles ficam hiperestesias, eles ficam reativos a tudo, onde você encosta neles eles reclamam, né? Às vezes ficam brabos. E o mais clássico é eles começarem a fazer esse movimento nas costas, né? Isso foi considerado por muitos anos como uma crise epilética, um tipo de crise epilética nos gatos, né? Hoje em dia, a teoria mais aceita é que eles tenham como se fosse uma miosite nos iótomos aqui da região. Mas aí não bate muito com estado mental alterado, enfim, né? Mas é a teoria mais aceita hoje em dia. Né? Posição de Chip Sherrington, então, né? Lesão de coluna grave, toracolombar agudo. Né? Então, vejam, puxa, pode ser crise epilética tônica, por exemplo, hipertônica? Pode. Você vai mexer ao estado mental do paciente, né? Tentando morder. Então, já sabemos que não é. E esse aqui? Esse paciente veio de Mafra para atender porque tinha crise epilética quando dormia. Né? Então, à noite. Né? Enquanto ele dormia, ele fazia isso. E ele veio porque o tratamento com antiepiléticos eles não estavam funcionando. Né? E esse paciente tem o quê? Que tipo de crise epilética é essa, né? Estava dormindo, né? Então esse paciente realmente sonhava. Pronto, tem aquele sonho, né? Mas vejam, né? O tutor trouxe de outro local, né? Achando que podia ser uma convulsão, né? O veterinário também achou que era, né? Primeira coisa que eu perguntei, quando você mexe nele, ele para? Ah, quando ele acorda, ele para, né? Crise epilética não é voluntário, né? E esse aqui, pessoal? Vejam esse bulldoguinho, então. Esses casos que eu mostrando para vocês, gente, a maioria, o internamento me chamou para avaliar, porque podia ser crise epilética, tá? Por isso estou demonstrando, né? Então vejam, o nome disso é Red Bob, né? Então o tremor idiopático de repouso do bulldog, né? Também por muito tempo foi considerado como crise epilética, né? Hoje em dia a teoria mais aceita é que ele tem uma alteração na musculatura cervical que faz eles terem esses tremores, né? Qual que é o legal desse tremor? Ele poderia ser considerado, confundido, por exemplo, com alteração no cerebelo, né, que faz tremor. A diferença é, o cerebelo faz tremor de intenção. Mas dá algo para comer, para tomar, algo para eles cheirarem, quando eles têm que se intencionar a algo, quanto mais eles tiverem prestar atenção em algo, mais eles tremem. Né? Tem que paciente que está normal, de repente ele começa a tremer a cabeça para cheirar algo. O Red Bob é o contrário, né? Então é de repouso. Quando você chama esse paciente, ou ele acorda, enfim, né, fica um pouquinho mais alerta, ele para o tremor. Né? Mas poderia ser uma crise epilética? Poderia também, né? E esse aqui, pessoal? Esse é só o meu Gordon aqui de casa, tentando levantar e não consegue, igual uma tartaruguinha, que tem ossos largos, né? Pesa 57 quilos. Vamos lá, então, perseguição à cauda. Então, se perseguição à cauda, que a gente tem. Puxa, e daí? Isso é um andar em círculos, isso é um semestre vestibular, isso é comportamental, ou será que isso é crise epilética? Né?
Esse paciente, por incrível que pareça, e ele eu achei que tinha alteração cortical, né? Chegando a andar cortical, pelo jeito que ele fica com a cabeça, tudo bem bobão, mas não. Né, ele tinha síndrome da pressão à cauda, depois ele conseguia virar e pegar a cauda mesmo. Né, ele ficava assim, gente. Né? Buterre e Burrier são as duas taças mais predispostas a isso. Né? Mas poderia ser uma crise epilética? Poderia. Já peguei vários pacientes fazendo isso no consultório e o fisioterapeuta passou na hora. Porque era um tipo de crise epilética. Tá? Espirro reverso. Né? Ah, esse está na cara que não é e tudo mais. Por que eu coloquei esse? Viram que esse é o mesmo paciente que tinha aquela crise do lábio levantando, né? Então pensem, os tutores desse cão como estavam, né? Eu atendi ele porque o lábio levantava, né? Então eram sinais, e eles eram super atenciosos, são, né, ainda. Super atenciosos com esse cão. E daí fazia isso com o lábio, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Quando ia ter crise. Então eles, qualquer detalhezinho que tinha na face, eles filmavam, me mandavam, enfim, né? E daí esse aqui, eles ficaram desesperados. E no dia, eu estava em São Paulo, não estava conseguindo ver celular e tudo, não vi, eles levaram ele para o hospital para internar, né? Porque estava fazendo isso, e daí eles falaram com os hipotoristas, não, quando ele faz esse tipo de movimento é porque vai ter crise, né? Temos a crise epileptogênica também, né? Geralmente hipocampal. Então vejam esse Border Collie, né? Não tinha som nenhum, tá? Em nenhum lugar. Ele começou a ouvir sons, tá? Do nada. Ele começou a alucinar, podem ver, começou a olhar para um lado para o outro, né? Então parece bastante estar ouvindo alguma coisa, mas não tinha nada, né? Esse paciente também é bem interessante, tá? O quadro dele, porque ele é um paciente que era super tranquilo, super calminho, e do nada, um dia ele começou a fazer isso e ficou extremamente agressivo. Ele atacou os donos, ele quase matou a dona, né? Me chamaram na clínica por quê? Né? Como é que eu sabia que isso era uma crise? Né? Então, me chamaram na clínica por quê? Porque esse cão chamaram lá na clínica que ele estava e falaram, tá super bravo e tudo mais. Falaram assim, é porque não é castrado, vamos castrar, né? Foi o anestesista de cão pegar ele, usou zarabatana e coisa e tal, porque o cachorro realmente ficou sinistro, gente, né? Então ele ficou extremamente agressivo. Conseguiram sedar ele, tudo levaram para a clínica, castraram e quem disse conseguiam depois no internamento, né? Ele voltou a ficar manso no internamento, depois ele teve a mesma coisa, a mesma situação, e daí ficou super agressivo, né? E daí me chamaram porque eles queriam passar alguma coisa para acalmar ele, na verdade era isso, né? Ele falou assim, vamos chamar quem tem receita azul, né? Para dar uns Rivotril aí. E daí eu cheguei, examinei, tudo. Na verdade não examinei, porque não tinha como examinar ele, né? Mas cheguei, fiz a anamnese com o tutor, tudo mais. E opa, pode ser isso. Né? Entramos por terapia, o cachorro ficou outro, né? Ficou super bem. Né? Infelizmente isso aqui é comum em Border Collies de 2 a 3 anos, principalmente. Também demonstra algumas doenças, levam a gente a algumas doenças um pouco mais comuns de causarem isso. Né? Náusea, né? Tá na cara também. Não tá na cara, gente. Isso aqui podia ser crise epilética, né? Pensem, essa paciente aqui, ela é filha de uma paciente minha que era epilética porque tinha um meningioma cístico, tá? Que eu operei. Então, assim, a mãe levou, antes a mãe, a tutora levou a mãe dela, né, para me atender e tudo mais, tinha um meningioma, a gente fez craniotomia, ficou bem e tudo. Mas ela tinha crise, né, antes da cirurgia ela tinha crises. E daí, de repente, a filha começou a fazer isso. Começou a salivar, fazer movimentos com a boca, né, levou desesperada, achando que era crise. E, inclusive, eu fui lá atender ela porque me chamaram por crise focal. Né? Daí, quando eu cheguei, era náusea desse paciente. Né? E esse é fácil, né? Filhotinho de pastor, a gente vê que tem secreção ali nasal, né? Ocular. Mas vejam, isso é mioclonia, né? Clássico de sinomose, né? Então, 90% dos pacientes de mioclonia é sinomose. Secreção e tudo.
né? Então, esse está clássico. Mas se não fosse esse paciente, né? Então, tirem a cabeça dele fora, né? Esqueçam na mente. Com esse movimento, né? Puxa, será que isso é uma mioclonia ou será que é uma crise mioclônica, né? Vejam a duração da crise, né? Igual eu falei para vocês. Façam benzodiazepínico ou qualquer outro fármaco antipilético que quiserem, né? Puxa, fiz, passou? Não é mioclonia, né? Quem anestesia sabe que mioclonia muitas vezes piora até quando você anestesia, né? Fica mais visual, né? Mais marcante, né? Então, andar em círculos, né? Veja esse paciente. Né? Então, vejam, esse andar em círculos poderia ser uma crise epilética, tá? Porque eu sabia que esse não era. Porque eu teve um consultório e estava uns 15 minutos assim. Né? A doutora falou que estava assim já fazia muito tempo. Então, puxa, não foi tão episódico, né? Foi contínuo, né? Examinei o paciente parava de rodar, se você conseguisse segurar ele, ele parava e tudo mais, né? Mesmo assim, valia fazer um diazepam intraretal, por exemplo, desse paciente, para tentar teste? Poderia, né? Provavelmente não ia parar de rodar, né? Só cuidar para não sedar o paciente, né? Todo tipo de mioclonia é bem comum. Musculatura mastigatória. Isso aqui é bacana. Vejam quando ele vai comer. Pum, caiu, né? Então, toda vez que ele ia comer, ele perdia todo o tônus muscular. Né? A gente chama esse quadro de cataplexia, né? Pode estar associado à narcolepsia, que é quando eles dormem, né? Então, eles vão comer, eles do nada capotam dormindo, né? Enquanto comem, tá? Poderia ser crise epilética? Poderia. Né? Me chamaram esse paciente que acharam que era cervical, que era coluna. Mas poderia ser crise? Poderia. É episódico, né? Outro quadro de mioclonia, você vê mais generalizado, né? Ah, e como vai ser a minha crise? É episódico? Isso está o tempo todo? Rítmico? Está consciente? Tudo isso leva em consideração, né? Tadinho desse cão, ele foi adotado por uma veterinária e na época o nome dele era Dog Marley. Ele ficava assim, dançandinho, né? Eles colocavam inclusive a musiquinha do Don World atrás. Depois mudou o nome para Trimilique. E até hoje é Trimilique o nome dele. Isso é uma coisa bem comum também, né? Então vejam, esse paciente está gritando, você consegue ouvir, mas ele está gritando. Não se movimenta, tem alguns passos do pescoço, né? E fica assim, parado, por alguns minutos, e depois ele sai andando. Esse paciente tem uma discopatia importante causando compressão radicular, né? Compressão de raiz nervosa. Toda vez que o disco dá uma pressionada no nervo, dá aquela dor, igual a gente quando se abaixa e levanta e tem dor de ciático, né? E ele devagarinho vai conseguindo colocar de volta no lugar para aliviar um pouco a dor e conseguir andar novamente, né? É uma dor episódica, realmente. Do nada ele começa a gritar, né? Não é o tempo todo, né? Porque o que esse paciente, gente, até, puxa vida, vendo assim, claro, mostrando, parece fácil de diferenciar, mas esse paciente veio encaminhado para mim por ter crise epilética, né? Então ele estava com gardenal, inclusive não estava respondendo, por isso que veio encaminhado para o serviço, né? E não estava respondendo porque não era uma crise, né? Tá? Empaesia glossal, isso é bem bacana. Vejam a língua, vejam nessa região da língua, estão vendo? O tremor? Né? Então, esse paciente foi legal por quê? Porque esse cão é epilético. Esse paciente é epilético, né?
E daí veio que a língua estava também de uma forma diferente, achando que era uma crise focal, né? Esse paciente tem uma alteração hipoglosso, né? Um nervo craniano, que está fazendo isso, né? Então, objetivos do tratamento, né? Então, de forma geral, o que a gente faz? Poxa, eu descobri uma crise, enfim, sabemos qual é a crise, vamos tratar a crise, né? Qual é o objetivo do tratamento, gente? Né? Então, reduzir ou eliminar as crises epiléticas, né? Então, eliminar é muito difícil, né? Com que é epilético, já mais se for muito tempo e tudo, é difícil a gente conseguir eliminar completamente, né? A não ser que tenha uma causa base, a gente vai conseguir resolver essa causa base, né? Então, tem um paciente lá que tem shunt, e eu opero o shunt e passa, né? Eu tenho um paciente que tem tumor cerebral, tiro o tumor cerebral, paciente com, enfim, um abscesso, tiro o abscesso, e por diante, né? Então, mas se eu não conseguir tratar a causa, né, e ela for curável, né? Então, a ideia é reduzir ou eliminar as crises epiléticas, né? Evitar ou reduzir a gravidade de efeitos secundários. Então, puxa, tem que saber cada fármaco antipilético que a gente empregar vai ter efeitos colaterais, né? Vai ter efeitos no organismo, né? X, Y, Z, mas vai ter, né? Reduzir a mortalidade e comorbidades associadas e qualidade de vida sempre para o paciente e para o tutor, né? Então, a gente tem que sempre pensar na família também junto, porque epilepsia é uma das doenças, pelo menos na neurologia, né? É uma das doenças que mais depende da ajuda da família, né? Eu preciso que essa família ela esteja com tempo, com disponibilidade, com recursos muitas vezes, né? E força de tentar o melhor, né? Então eu preciso que uma família seja colaborativa, porque se não for, não vai dar certo o tratamento, né? Se é aquela família que já não quer o cachorro, não quer, enfim, tá dando problema, né? Ou o gatinho, né? Tá dando problema, não sei o quê, complica muito pra gente, porque a gente precisa muita colaboração deles, né? Então a gente precisa que eles foquem, eu preciso, né? Que essa família, eles foquem em ajudar o paciente, né, o animal, preciso que eles deem o remédio na hora certa, na dose certa, entende? Faça exames, compareçam às consultas veterinárias, né? Tá? Então eu preciso que tenha ajuda deles, tá? E vamos lá, gente. Chegou o paciente em crise, e agora? Né? O que vamos fazer nesse paciente? Né? Primeira coisa, gente, chegou lá, tá no plantão, tá tranquilo, né? Esperando algo chegar, achando que vai chegar aquele gato obstruído, né? Aquela piometra do domingo, né? Que todo domingo tem. Mas não, chegou um paciente em crise. Putz, e agora? Né? Lá vem a neurofobia, né? De, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Né? Sinomose, AVC, tudo é AVC, né? Não, calma, respira e vamos lá, né? Então, algumas perguntinhas para fazer para aqueles tutores, tá? Quando chegou, né? Então, tenta fazer essa pergunta, às vezes por telefone mesmo, quando eles avisam que está chegando, ou enquanto um entra para estabilizar o paciente, o outro faz as perguntas, ou faz ali em torno de 20 segundos conseguem fazer essas perguntas, né? Então, houve algo no ambiente, né? Então, aconteceu alguma coisa? Ah, ele caiu no chão. Bom, já sei que é TCE, né? Comeu uma planta estranha, né? Comeu crack, né? Acontece, a gente pega isso no plantão, né? Então, isso já vai ser a primeira pista nossa. A gente vai tratar a causa que ela seja uma crise provocada, reativa, né? É a primeira crise que ele teve, isso é importante, né? Cria muita coisa pra gente. Então, puxa, ele nunca teve crise, foi a primeira. Ou não, ele já é epilético acompanhado, né? Já tem crises eventuais, mas essa foi a primeira que não passou e entrou em status, né? Isso vai importar pra gente. Né? Houve mudança de comportamento ultimamente, isso também é bem importante para a gente saber. Por quê? Uma epilepsia idiopática, aquela que não tem causa, o paciente é normal, tem uma vida normal, fora as crises. Né? Então, puxa, mudou alguma coisa? Não, ele é normal, tudo mais, beleza. Né? Pode ser um paciente idiopático. Teve mudança de comportamento? Ah, faz 3 meses tá estranho, andando em círculo, começou a fazer o coxinha fora do lugar, tá ficando meio ausente, olhando para o nada, sem as coisas consegue sair, põe a cabecinha próxima à parede, faz um head pressing, né? Então, puxa, eu já sei que esse paciente provavelmente tem alguma alteração causando as convulsões, né? Isso já muda para mim, faz uma triagem muito bacana, né? Ele tem alguma doença crônica? Então, esse paciente ele é renal, ele é hepatopata, né? Ele tem alguma doença endócrina, né? Lembrando que hipotireoidismo não dá crise convulsiva, tá? Não dá crise epilética, tá? E
Hepatopatia, de forma geral, é muito raro. Tirando o shunt, né? Hepatopatia, de forma geral, também é bem raro ter crises, tá? Então, eu digo isso porque é bem comum, né? O paciente tem hipotireoidismo, é por isso que funciona. Não, não é, né? Paciente hepatopata. Ele é hepatopata, então tá tendo cefalopatia hepática, né? Cefalopatia hepática causa outras coisas, mas crise epilética é muito raro, tá? Não vou dizer que é impossível, mas é muito raro, tá? A renal dá bastante comoção, né? Cefalopatia renal, tá? Faz uso de algum medicamento? Isso é muito importante. Né? Ele faz algum uso de medicamento? Puxa, vejam que pode ter interação com as coisas que a gente vai usar, né? O principal, faz uso de algum medicamento? Gardenal. Ele faz uso de fenobarbital ou não? Porque se esse paciente faz uso de fenobarbital, vai mudar completamente sua conduta a partir de agora, né? Se o paciente já é epilético ou não, tá? Então vamos lá. Chegou, fez essas perguntinhas ali enquanto fazia a triagem inicial para pegar o paciente, né? Enquanto você ia lá ajudar a pegar no carro e levar para dentro, né? Primeira coisa, realizar benzodiazepínico, né? Então, diazepam, midazolam, tem controvérsia, alguns autores preferem diazepam, outros midazolam, né? O midazolam, vale ressaltar que o midazolam que a gente considera muito bom intranasal, né? Não é exatamente o que a gente usa aqui, não é a ampolinha que a gente abre e põe no nariz, né? Fora do Brasil, a gente tem os sprays intranasais mesmo, de midazolam, tem absorção muito melhor, né? Mas, enfim, viu ali o que você tem, diazepam a gente faz intraretal, né? Na hora, porque não vai conseguindo pegar a veia, né? Você não vai conseguir acessar o paciente naquele momento, ele está tendo crise, né? Então, isso é só para você conseguir permitir que anular as outras medicações e o resto da terapia, tá? Então, é como emergência naquele momento, tá? Então, fez. Se a crise persistir, a gente pode repetir a dose a cada 5 minutos, por máximo 3 vezes, tá? Caso não respondeu, tá? Então, puxa, não respondeu, vamos fazer o fenobarbital. Então, a primeira coisa é, faz diazepam, ou midazolam, né? Para ele parar a crise, poder canular e fazer todo o resto, né? Vamos fazer agora o fenobarbital. Paciente que já faz uso, então, ele já é um paciente que faz uso há 6 meses, 8 meses, 3 anos, né, de Gardinal. Antes de fazer o Gardinal, coleta o sangue, tá? Para a gente verificar como estava a concentração no sangue do Gardinal, para a gente ver se estava baixa, se estava alto, se estava normal, né? Para a gente poder saber o que está acontecendo, entender um pouco esse paciente, o porquê está tendo crise, né? E podemos realizar, então, não respondeu as 3 doses de benzodiazepínico, a gente pode realizar fenobarbital em dose de 6 mg quilo IV mais 6 mg quilo intramuscular, tá? Dose 12 mg quilo mesmo, a dose bem alta, tá? A gente faz naquele momento. A gente quer que esse paciente cesse a crise e não está cessando já há 15 minutos, a gente já fez 3 doses, não respondeu. Tudo, esse paciente está em status, né? Complicado, né? Então, está em status um pouco mais refratário ao tratamento. Se não faz uso do Gardenal, a gente pode usar a técnica do loading, né? Então, lembrem que o fenobarbital, ele, como que funciona, né? A gente entra com medicação, ele começa a fazer efeito a princípio desde a primeira aplicação, né? Ou via oral, enfim. Mas ele vai demorar 2 até 4 semanas para atingir pico de concentração estável. Né? A gente sabe que ele vai ficar oscilando nesse tempo no organismo, né? Por isso que o paciente nos primeiros dias fica sonolento, incoordenado, e assim por diante. Né? Então, existe uma técnica do loading que vai tentar o metabolismo acostumar mais rápido à medicação. Tá? A gente pode fazer, então, 4 mg quilo de 6 em 6 horas, né, no primeiro dia, em 24 horas, até 48 horas, tem algumas literaturas que falam para a gente fazer, né, para tentar estabilizar isso. Esse paciente para de ter crise, tá? Parou de ter crise, com isso daí dá para parar o loading e volta para a terapia convencional, né? Caso haja resposta ao tratamento acima, manutenção com fenobarbital, então respondeu, parou de ter crise e tudo mais, vamos manter com Gardenal. Se o paciente já usa Gardenal, a dose habitual dele, né, até vir o resultado do sangue. Nunca usou Gardenal, enfim, primeira vez, vamos entrar com 3 mg quilo BID, via oral de preferência, tá? Mesmo paciente internado, mas se ele puder, tiver acordado e deglutina, a gente entra com via oral, tá? Puxa, não respondeu. Fizemos lá as 3 doses, fizemos o fenobarbital, não está respondendo a nada. Daí a gente vai pensar na infusão contínua, né? Em geral, na prática, a gente faz, não respondeu as 3 doses do diazepam ou do midazolam, a gente acaba já emendando a terceira dose para infusão contínua. A gente usa de bolos para começar a infusão, né? Daí a gente pode usar, né, de midazolam, diazepam, propofol e feno,
né? A própria infusão de feno, eu particularmente não gosto muito, não uso muito na rotina, mas tem literatura que fala, né? O que a gente usa mais na rotina é diazepam, e muitas vezes quando não está respondendo, propofol, né? Agora, para a pandemia, está complicado o propofol, né? De usar em infusão, tá? Mas dá para fazer, né? Por quanto tempo? Né? X, né? Em geral, o que o consenso, né, dita para a gente é 6 horas, até 6 horas após. Então, o paciente não teve mais crise, a gente mantém por pelo menos mais 6 horas, e depois a gente pode ir diminuindo 50% da dose, né, até parar, tá? Puxa, não está respondendo, enfim, uma alternativa que a gente tem é a acetamina, né, que a gente pode fazer. Puxa, mas a acetamina não aumenta a pressão intracraniana, tudo mais que a gente tem, né, indicação, e ela responde bem à terapia antiepilética, o que a gente sabe, gente? Então, basicamente, todas as medicações aqui, a gente está agindo nos neurônios GABAérgicos, né, de uma forma ou de outra, todos eles estão agindo lá na GABA, né? Então, ele está tentando aumentar a inibição, né? Tem inibição e excitação, né? Então, ele está tentando aumentar esse aqui para ficar mais alto aquele limiar, subir aquele limiar, né? A acetamina, de forma geral, ela age no outro, no glutamatérgico, né? Por isso que a gente acaba não usando ela de começo, enfim, né? Por isso ela não apresenta uma eficácia tão grande comparado aos outros, né? Só que se nenhum desses está funcionando, é sinal que os receptores GABAérgicos já foram, a gente já fez o que dava para fazer. E daí os glutamatérgicos ficam mais sensíveis, a gente consegue atingir eles também, tá? Daí tem toda a terapia de manutenção junto desse paciente, né? Então, fluidoterapia, eu coloquei aqui NaCl 0,9%, mas isso é um pouco controverso, né? Então, sempre vai do organismo do paciente, vejam o que ele permite, né? O que vai ser melhor de forma sistêmica, tá? Na solução fisiológica, algumas literatura dita, por quê? Porque tem um pouquinho mais de sódio, acaba ajudando de uma forma a puxar um pouquinho de intracraniano, caso tenha, né? Mas não é aquela ajuda, tá? Uma coisa que tomar só bastante cuidado é se o paciente toma brometo, é administrado brometo de potássio junto, tá? Se esse paciente faz uso, não use NaCl, tá? O brometo de potássio é um sal, é lido no corpo como cloreto de potássio. Só que qual é o problema? Ele vai ser eliminado junto com o cloro, né? Tudo contorcido. Então, se eu tenho um paciente que está fazendo NaCl, o meu organismo vai entender o quê? Opa, vamos eliminar mais, e ele vai começar a eliminar, e o brometo de potássio vai sair junto, e eu vou perder o efeito dele. Então, tome cuidado com isso, o paciente faz uso do brometo de potássio, existe a técnica também do load de brometo, que eu não colocando aqui. Coloquei sim, tá? Já vamos chegar nele ali. Mas se o paciente está fazendo uso de brometo, não usem o NaCl, tá? Porque ele vai, a não ser que a suspeita seja intoxicação por brometo, né? Mas se não, não usem, tá? Então ponha no ringer mesmo, enfim, outro tipo de cristalóide, tá? Esse paciente está em status, ele está tendo uma metrosão craniana, né? Está tendo alteração lá dentro, esse paciente está fazendo uma encefalite, provavelmente, né? E que tal? Então, nesses pacientes, a gente usa manitol, tá? De 0,25 até 1 grama quilo TID por 48 horas. A gente não mantém mais isso, porque o sangue vai parar de fazer o efeito que precisa fazer, a gente não tem mais edema por 48 horas que ele vai ajudar nesse caso, né? E o sangue começa a ficar mais viscoso, isso vai diminuir a perfusão cerebral e vai fazer o efeito contrário. Então, a gente sempre usa só por 24, no máximo 48 horas, tá? Entre 0,25 a 1 grama não tem consenso, né? Em humanos tem artigos que mostram que entre 0,25 e 1 hora não teve diferença na eficácia, tá? O que a gente faz é bom senso, né? Se o negócio tá tranquilo, faz 0,25, se o negócio tá bem complicado, eu já faço 1 grama, né? Omeprazol, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu uso na rotina, outros neuros também usam na rotina. Não tem tanta comprovação quanto a isso, né? Então, a gente sabe que o omeprazol em dose alta pode diminuir 32% do líquor, né? Então, vai dar aquela ajudinha, não é aquilo tudo, mas mal não vai fazer, né? Dose também é bem relativa, antigamente a gente falava 10 miligramas quilo para o paciente, daí a gente via que os pacientes começavam a vomitar sem parar, né? Uma dose muito alta, depois mudou, né? Então, depois, na neurologia, a gente acabou mudando isso, né, para líquor, eu digo, né, por exemplo, o paciente hidrocefálico começou a fazer 10 miligramas animal, né, então até 10 miligramas animal, até 10 quilos, se não me engano, e daí 20 miligramas acima de 20 quilos, acima de 10 quilos, então não tem muito uma dose certa, né. Na prática, a gente vê que ajuda um pouco no internamento essa dose de 3 miligramas quilo BID,
né? Mal não faz, se estiver ajudando um pouquinho, né? Então a gente faz bastante na rotina, a gente está tendo bastante sucesso com isso, tá? Ah, isso está efetivamente ajudando? Não sabemos, a literatura fala que pode ajudar, né? Dá para fazer como neuroproteção, né? Cetamina de 0,6 a 1 mg quilobid ou lidocaína, tá? Para ajudar. Uma coisa que a gente usa muito na rotina aqui, lá fora também é usado, só que lá fora eles têm o levetiracetam, que é o Keppra, né? Eles têm injetável, né? Aqui o que a gente está fazendo, né? Hoje em dia, e está ajudando muito. Depois que surgiu esse remédio, mudou a nossa neurologia, né? Vocês terem ideia, depois surgiu esse remédio, 90% dos pacientes não voltam mais por crise epilética no consultório, no internamento, não são internados. E depois surgiu isso, gente, juro. Eu não lembro, faz muito tempo que a gente não tem um paciente que tem que fazer tudo isso que a gente está conversando, sabe? A gente consegue resolver muito antes, né? O problema do que ter que chegar a induzir e tudo mais por conta disso, sabe? Não lembro, por exemplo, eu não lembro de nenhum paciente meu que tenha ficado em ventilação mecânica porque teve que induzir, né, para ventilação e como por status epiléticos, tá? Não lembro, não lembro. E olha, a gente tem uma rotina grande, né? Então, lá na UTI mesmo, do hospital, não lembro de nenhum paciente, juro para vocês, chegou a esse nível. Tudo a gente reverteu bem antes, tá? E esse remédio tem um papel importante nisso, né? Então, ele eleva o limiar combustível muito rápido, diferente dos outros remédios. Ele eleva muito rápido e o bom é que eu posso tirar ele sem precisar de exame, nada assim, tá? Então, a gente faz dose 20 a 40 miligramas quilo TID, né? O problema é que ele é via oral, a gente não tem um injetável aqui, né? Então, usando via oral, o que eu faço geralmente, né? Dá pra fazer intraretal também ele, mas eu não gosto. Acho que a absorção não vai ser a mesma, enfim, acho que não foi feito para isso. Né? O que geralmente a gente faz? Se o paciente não está acordado da rotina, provavelmente não esteja, né? Mas controlou, a gente passa uma sonda nasogástrica para esse paciente, que já seria passada, provavelmente, e daí a gente faz a medicação lá, né? A gente vê uma resposta bem grande, né, de pacientes indo embora, com status indo embora depois de 1, 2 dias, né, de internamento. Um dia não, mas 2, 3 dias, tá? Se o paciente refratário até o levetiracetam, então nada está respondendo, nem isso, né, a gente considera usar o brometo de potássio, né? Temos uma dose de 60 miligramas quilobid por 5 dias, uma dose bem alta mesmo de brometo, que é fazer um loading de brometo, né? Depois a gente daí mantém a dose normal, habitual, tá? Se vai tratar em infusão contínua, não está respondendo a nada, então tudo que a gente fez não está respondendo, continua em status, né? A gente considera fazer corticoide nesse paciente, tá? Por quê? Porque esse paciente provavelmente está com encefalite, né, e que tal. Então, pode ser da causa base dele, enfim, mas pensando no paciente epilético idiopático, né, que não tem uma causa base acontecendo, né? Depois de tudo isso aconteceu, o cérebro inflamou, né? Então, a gente tende a usar a dexametasona com grandes respostas aí. Tá? Elevação da cabeça 45 graus, né? Esse paciente para tentar diminuir um pouco a pressão da craniana que pode estar aumentada. Sem pressão jugular, então cuidado, né? Não dobrem só o pescoço, deixem ele num plano de 45 graus inteiro, né? Põe uma rampa, põe alguma coisa assim, tá? Não pressione a jugular, que senão vai aumentar, para aumentar a pressão craniana, né? Estimulação vagal é uma coisa que dá para tentar, né, que é pressionar o globo ocular levemente, né, nada de apertar, né, espremer o olho, mas pressionar levemente. Em alguns pacientes pode mostrar melhora, tá? Hipotermia é uma coisa também discutida, né, em humanos já é bastante usada, a veterinária a gente acaba tendo um pouco de receio com isso, né, mas hipotermia ela pode diminuir o metabolismo de forma geral, diminui aminoácidos essenciais, diminui a estabilidade, diminui a despolarização, né, então hipotermia permissiva, né, em humanos é bem usada, a gente fica um pouco de receio, né, o que eu digo, né, eu tento deixar ele levemente hipotérmico, esse paciente se puder, e não deixar esse paciente subir a temperatura, né, lembre que esse paciente, ele provavelmente vai ter aumento de temperatura, né, se tiver em status, por quê? Contração muscular, né, então energia cinética se tornando energia térmica, né, porque a gente tem, quando a gente tem febre, a gente começa a tremer, a gente não começa a tremer de frio, na verdade, a gente tem febre, né? Então, chega lá. Então, eu tô com uma infecção, né? Tô uma dor de garganta, vou ter febre. Mandam mediadores inflamatórios, eles vão pro hipotálamo, chegam numa região chamada termostato hipotalâmico e tem um ponto de virada, né? No caso do humano é 37. Mudou essa chavinha, começa a ter temperatura aumentada. Como é que o meu corpo faz isso? Eu sinto frio, claro, tenta me aquecer, e meu corpo começa a ter contração voluntária, muscular involuntária, começa a tremer, sem parar. Né? A gente treme sem parar. Por que isso?
contração muscular, gerando energia cinética e gerando energia térmica, e faz as temperaturas subir. Por isso que no outro dia a gente está acabado, parece que passa um caminhão por a gente, né? São microlesões musculares. Né? Nos cães é a mesma coisa. Né? Então, numa convulsão, a energia cinética vai causar energia térmica. Então, esse paciente, geralmente, ele chega para a gente com 40 de temperatura. Né? Então, isso a gente não pode permitir. Tá? Exames complementares nesse paciente, gente. Então, verificar sempre a glicemia durante a primeira abordagem, tá? Então, verificar esse paciente, ele pode ter hipoglicemia e por isso convulsionou, e a convulsão pode ter queimado toda a glicose dele e ele está hipoglicêmico. Né? E se você não suprir isso, esse paciente vai continuar tendo crise. Né? Então, é sempre muito importante usar o glicosímetro na hora. Tá? Então, tenham no consultório, no hospital, enfim, no internamento. Né? Não tentem deixar para outro dia fazer a glicemia, vejam na hora, precisa. Né? O exame mais essencial de todos que eu vou passar aqui. Tá? Tem hemograma em bioquímicos, eletrólitos, né, para a gente ver como é que está esse paciente. Então, ele pode ter subir de cálcio, pode ter subir de sódio, né, principalmente. Tá? Ultrassom abdominal, urinários, raios tórax, e todo o estadiamento desse paciente, ver se tem alguma alteração causando isso, né. Monitoração, então, gente. Sempre verificar a pressão arterial sistêmica, né, temperatura desse paciente, toda a parte cardiorrespiratória, o padrão respiratório do paciente se mudou ou não, porque ele pode começar a hipoventilar pela sedação excessiva, isso vai aumentar o CO2, isso vai fazer vasodilatação e vai fazer vasodilatação a nível cerebral também, piorando o quadro muitas vezes, né? Oxigênio tecidual, hidratação, né? Troca de decúbito desse paciente a cada 4 horas, se esse paciente está desacordado, troca ele a cada 4 horas para evitar atelectasia, evitar vários problemas, né, associados ao pulmonar. Esvaziar a vesícula urinária a cada 4 a 6 horas, uma coisa que todo mundo esquece de fazer. Então, ou esse paciente está sondado, ou esse paciente tem que ser esvaziado a bexiga frequentemente, tá? Lubrificar os olhos a cada 4 horas também, é bem comum um paciente que entrou com status, ficou há 3 dias internado, enfim, não está piscando muitas vezes com a sedação, e esse paciente faz com úlceras e córnea, né? Então, terapia individualizada, considerar a saúde e estilo de vida do paciente, limitação financeira do tutor, comorbidades do dono, com o regime terapêutico proposto. Né? Não adianta nada ficar passando medicação que vai dar 4 vezes ao dia e o tutor consegue malha e uma vez ao dia ver o cachorro. Né? Não adianta eu pedir ressonância magnética, análise líquor e tudo mais, e o tutor não tem dinheiro para um hemograma. Né? Então, sempre considerem isso, considerem as comorbidades do paciente, então tentem descobrir não só a causa da convulsão, mas todo o resto, né, desse paciente, o que lhe permite a gente poder fazer ou não, e, mais ou menos, igual eu falei, dos donos, né, vejam o perfil da família também, né, então conversem com a família, interajam, tentem se integrar, né, de como é o âmbito familiar desse paciente, né, a gente tem que lembrar que esse paciente, ele é o amor de alguém, né, e ele é parte da família. A gente não pode tratar só o indivíduo, a gente tem que tratar como um todo, né? Então, pense nesse paciente, pense que depois ele vai voltar para casa com uma terapia, eu preciso que essa família fique segura, fique calma, né? Fique confortável com a terapia, entendam tudo mais, né? Tá, e considerações finais, gente, então, principal, né, de tudo isso que eu conversei com vocês. Então, reconhecer e classificar as crises é importante, reconhecer a causa da crise, quando possível, também é muito importante, né, obviamente ter alguma ideia disso. Então, assim, gente, o exame neurológico básico, o raciocínio neurológico básico, né, então, saber neurolocalizar a lesão, com exame rápido, ali, que você pode fazer em 2 minutos, né, bem tranquilo. Saber, pela resenha, anamnese do paciente, a identificação do paciente, saber um pouco, triar o que pode ser, né? Então, vocês não precisam saber todos os tipos de AVC que existem, todos os tipos de tumores que existem, todos os tipos de tratamentos. Mas conseguir triar, puxa, pelo tempo de evolução, assim, assado, lesão assimétrica ou não simétrica, isso está com cara de ser vascular, ou isso está com cara de ser inflamatório, isso está com cara de ser neoplásico, isso é muito importante, inclusive, no internamento. Né? Por mais que muitas vezes você não vai dar continuidade à conduta diagnóstica desse paciente, né? Mas só vocês saberem isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir salvar esse paciente, né? O paciente chegou com uma crise, né? Tal jeito, tudo mais. Puxa, eu acho que pode ser um tumor causando isso. E você entrar com tratamento de emergência para um possível tumor já vai me ajudar um monte, né? Esse paciente, você vai ter uma chance de ter sucesso nessa terapia de 80% a mais, entende? Então, ou puxa, não, assim pode ser um AVC, fazer um tratamento específico e assim por diante, né? Vai ajudar, porque você vai estar tratando além da consequência, a causa também,
tá? Então, vídeos ajudam no diagnóstico desse paciente, né? Então, quando o tutor leva para você, ou mesmo, né, você está no internamento, viu uma crise, puxa, estou na dúvida, coisa e tal, e faz isso só de vez em quando. Quando fizer, filma, depois ajuda muito a gente ver. Né? Ou mesmo quando o tutor, só faz isso em casa, pede para filmar e mandar para vocês. Né? Vai ajudar muito a gente reconhecer isso. Tá? Triagem farmacoepilético eu faço bastante, né? Indico que também façam. Então, estou na dúvida, faz lá um benzodiazepínico, né? No consultório. Ou, não, mas está fazendo só em casa esse movimento? Passa um tratamento, passa um Rivotril por alguns dias, passa o Gardenal, enfim, como triagem. Vejam se melhora esse tique estranho está tendo ou não. Né? Se melhorar com antiepilético, a probabilidade de ser uma crise epilética é grande. Né? Então, ajuda bastante isso. Tá? Eu, praticamente, uso bastante triagem terapêutica na minha rotina. Né? E após estabilização, o ideal é encaminhar para consulta especializada, né? Então, para alguém que tem mais experiência em neurologia, ou não, eu vou abraçar a causa, mas sugiro que vocês estudem, né, um pouco mais neurologia e tudo mais, para poder tocar, né? Mas não tentem ficar pedalando no lugar com esse paciente que não vai dar certo, né? Salvou ele uma vez, mas às vezes não vai ter segunda chance se esse paciente voltar a piorar. Né? A ideia é que ele nunca mais tenha isso, né? Então a gente consiga controlar isso a ponto de não precisar ir para UTI, não precisar ir para internamento e tudo mais. Só aproveitando, gente, então, curso de neurologia básica, né? Então é um curso que eu venho dado, né? A segunda turma, a gente fez a primeira mês passada. Graças a Deus teve vários feedbacks bons, a gente acabou abrindo uma segunda turma porque teve uma lista de espera até, né? Então teve uma lista de interessados grande agora para a segunda turma, né? Então é um curso que a gente acaba fazendo, é um curso online, né? E de um final de semana agora a gente aumentou um pouquinho para uma sexta-noite, sábado e domingo, para não ficar tão cansativo sábado e domingo o dia inteiro, né? Daí ficou só domingo até a hora do almoço. Então, curso de neurologia básica para o clínico veterinário, né? Então, para a pessoa que quer aprender neurologia, é muito bem-vindo isso, é um ótimo início, né? Pelo menos foi feedback do pessoal, né? E para quem é plantonista ou para quem, né, puxa, vou me formar agora, não tive neurologia na faculdade, quer aprender um básico, né? Ajuda bastante. Então, é neurologia básica, né? No curso, a gente não aborda doenças específicas, por exemplo, vamos falar sobre todos os tipos de neoplasia intracranianas que existem, né? Vamos falar sobre os tipos de radioterapia. Não, nada disso, né? O curso, ele é voltado para a neurologia básica para o clínico. O que o clínico tem que saber, o beabá, o início, né? A estrutura inicial. Então, puxa, vem lá, anatomia e fisiologia do sistema nervoso, então, a anatomia, não é os 50 nomes do cérebro, é saber o que cada região faz e pronto, né, bem funcional mesmo, né, bem direto. Dando indicação do histórico desse paciente, como fazer uma anamnese para esse paciente, com as perguntas certinhas para poder fazer para o tutor, tudo mais, bolar um raciocínio clínico, né, aprender o exame neurológico certinho de cabo a rabo, então examinar ali a parte encefálica, a parte de coluna, de nervos, né, localizar a lesão, então, puxa, esse paciente tem uma lesão em tal lugar, né, e através disso, os diferenciais, né? Lesão em tal lugar, assim, com essa idade, tal coisa, né? Então, conseguir bolar um raciocínio clínico através disso, né? Fazer aquele vitamina D que a gente colocou, bem certinho, e aprender a trilhar, saber o caminho das pedras a partir disso, né? Sobre exames complementares também, então, desde o raio-x até a ressonância, líquor, enfim, o que cada exame faz e quando pedir cada um, né? E as principais doenças neurológicas da rotina, né? Então, o que mais aparece para a gente na rotina, enfim, voltado para o clínico mais uma vez, né? Não é igual a minha rotina é um pouquinho diferente, né? Mas voltado à rotina do clínico, né? No dia a dia da clínica médica, do internamento, o que mais aparece, né? As doenças e falar um pouco sobre elas também. É bem legal, o pessoal teve feedback, o pessoal da primeira turma, nenhum saiu sem saber fazer o exame neurológico e chegar numa suspeita clínica, né? Foi bem bacana mesmo, assim. Tá? A gente até tem um WhatsApp agora, um grupo no WhatsApp que discute casos clínicos, né? Tá? E muito obrigado, gente. Eu passei acho que um pouquinho do tempo, passei 15 minutos do tempo, né? Mas obrigado aí, gente. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição agora, né? Se não tiver dúvidas posteriores, podem mandar contato, tem o meu Instagram lá, se puderem, siga lá, tá? Vai ser bem legal, Neurologia Veterinária, né? E tem meu e-mail também, qualquer coisa aí, estou à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero ter ajudado um pouquinho aí, né, no paciente epilético, aí as próximas vezes que aparecer, a gente ter contribuído um pouquinho sobre o raciocínio quanto a isso.
Muito obrigada, Christian. Parabéns pela palestra. Acredito que foi bem enriquecedor, porque foi bem prático, né? Eu, pelo menos, gostei bastante. Muito obrigada. Nossa equipe agradece pela participação no nosso módulo. E até mais. Muito obrigada. Obrigado, gente. Eu acho Obrigadão. que tem algumas perguntas, só um pouquinho, Ah, desculpa. pode falar. Não, tranquilo. A Bárbara perguntou: em uma lesão pós-AVE, não pode evoluir com o tempo para uma piora e por conta do tecido lesionado, dando origem a crises epiléticas? Boa pergunta. Quem foi? Desculpa, qual que é o nome? Bárbara. Bárbara. Então, assim, como que funciona, né? O... Os AVEs, eles podem causar crise epilética, né? É o mais comum, na verdade, a gente ter, né? Então, crise vestibular e crise epilética é o que a gente mais tem, né? Então, acidente vascular, gente, tá? Para quem não... Né? Então, os acidentes vasculares, de forma geral, podem causar, depende de qual vaso que teve comprometimento, né? Para suprir tal região encefálica. O que acontece, né? De forma geral, os acidentes vasculares, eles são agudos com melhora progressiva, né? Então, a gente pensa, por exemplo, num humano, né? O humano usa 80% do córtex cerebral. Então, vamos pensar em córtex cerebral, que é a área epilética, tudo bem? Então, vamos agora pensar em AVCs, tudo bem? Então, tirar um pouquinho do cerebelo, tirar um pouquinho de AVCs, né? Cerebral mesmo, que é a área que a gente está conversando. Em humano, ele usa 80% do cérebro para fazer várias funções. Então, início do movimento, pensamentos, enfim, tem várias coisas importantes associadas, né? Nos cães, a gente usa 20% disso. Então, tem outras estruturas mais importantes dos cães, encefálicas, do que o próprio cérebro para isso, né? Então, isso já é um ponto. Eu posso ter áreas muito grandes lesionadas no cérebro e o cérebro dos nossos pacientes, eles conseguem suprir isso, né? Sem ter danos, sem ter tantos danos, tá? Tantas sequelas, vamos dizer assim. Outra coisa importante é, nossos pacientes, eles têm uma neovascularização absurda, né? Então, no momento em que um vaso se rompe ou, ou obstrui por algum motivo, né? Outros 10 se formam. A neovascularização é muito importante, né? Por isso nossos cães não têm infarto, né? Então, os cães já é raro ter AVCs, né, por conta disso, sabe? Então, esses pacientes é muito raro eles ficarem com sequela, mas muito raro mesmo, tá? Quem dirá epiléticos, tá? Então, nos nossos pacientes é muito raro. Eu não lembro de nenhum paciente que eu tive que teve AVC e ficou epilético após isso, tá? Eu tive pacientes que teve AVC e depois de um tempo tiveram outro AVC. Isso é comum. 50% dos pacientes que têm um vão ter outro dentro de um ano, né? Mas que virou epilético após isso, eu praticamente não lembro de nenhum paciente, tá? Pensa, eu tiro, né, quando a gente opera, por exemplo, tumores cerebrais, né? São pacientes que estão tendo muitas vezes convulsões, a gente retira o tumor, então, a gente causa um TCE iatrogênico bem grande. Eu retiro um tumor, eu causo lesão cerebral, né? Quantos desses pacientes continuam epiléticos? Né? São bem poucos, então a maioria a gente resolve, tá? Então, como sequela de AVCs é muito raro, tá? Se eu pego um paciente que teve histórico, mesmo confirmado, de AVC há 6 meses, por exemplo, e está piorando as crises, mas eu sempre vou pensar em outra coisa. Sempre vou pensar, será que tem alguma coisa a mais e o AVC foi só um achado? Tá? Beleza? Eu acho que a Bárbara mandou um comentário sobre sua resposta. Muito obrigada. Tá? Eu Obrigado. pergunto porque eu vi um paciente na clínica que eu faço estágio que teve 2 AVCs isquêmicos e virou epilético. Isso, então ter dois AVCs, isso pode acontecer, igual eu comentei, né? Quem tem um, simplesmente 50% tem dois, né? Agora, se tornar epilético por causa disso é muito difícil. No caso dos cães e gatos, tá? O humano é muito raro, é muito comum isso acontecer, tá? O que pode acontecer, Bárbara, que é o mais comum, é o paciente já era epilético muitas vezes, né? Então já era para ser epilético, vamos dizer assim. Às vezes ele não teve ainda a primeira crise, mas o limiar já era baixo e isso não ajudou, né? Então, não ajudou para que ele não se tornasse, né? Então só predispôs alguma coisa, né? Que já ia ter, né? Então isso pode acontecer. Pacientes epiléticos que tiveram a crise, teve um AVC, por exemplo, começou a piorar, isso pode acontecer. Agora, começar a ter crise por conta do AVC e virar epilético por causa disso, eu particularmente, como eu falei, na minha rotina, particularmente eu
Nunca vi. Eu desconfiaria se não tem algo a mais. Então, além dos AVCs, né? Então, talvez, por que está tendo AVC? Será que a causa deles pode ser a mesma causa das crises? Né? Muitas vezes pode ter, né? Esse paciente teve tomografia ou ressonância mostrando o AVC, né? Muitas vezes teve, né? Se foi tomo, puxa, às vezes é legal fazer uma resso, ou tem resso mostrando, às vezes, puxa, continua piorando o quadro, faz um líquor, faz outros exames, vê a pressão desse paciente, vê se o paciente não teve AVC por hipertensão, por exemplo, se não está fazendo uma encefalopatia hipertensiva também, né? E assim por diante, tá? Encefalopatia hipertensiva, por exemplo, é um exemplo de doença que pode causar crise, né? E assim por diante, beleza? Beleza. Muito obrigada novamente, Christian. É, Obrigado. muito obrigada, pessoal, pela participação de todos. No próximo encontro será dia 27 de julho. 27 de julho. Vai ser sobre equilíbrio eletrolítico e eu espero que vocês participem também. Até mais para todo mundo, para o Christian e para os Ah, ouvintes. E uma boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.